Saudações! Tudo bem com vocês? Percebam que depois de termos falado sobre Bizâncio e sobre os muçulmanos e também sobre o início do medievo europeu, falaremos sobre os povos bárbaros. Bárbarum significa em latim estrangeiro, aquele que vive fora das fronteiras do Império Romano. Pensem em Átila, o Huno, o flagelo de Deus. Os hunos, aqueles povos que habitavam as estepes asiáticas e que destruíram Roma. Sim, estou falando dos bárbaros. Aqueles que, como Átila, cresceram em cima de um cavalo. Cavalo este que, quando morria, era na mesma hora estripado para que as pessoas conseguissem dele se alimentar. Os hunos que jamais tomavam banho. Os hunos que nunca, sob qualquer hipótese, tinham uma casa de moradia e viviam como nômades em meio às estepes. A maior simbologia de bárbaros faz a gente pensar nestes povos, os hunos. Agora imaginem os germanos, ou germânicos, que são hoje os alemães. Imaginem, por exemplo, os lusos, que são os portugueses, os hispanos, que são os espanhóis, os francos, que são os franceses, os bretões, também que são os franceses, os anglos e saxões e os celtas, que também são os ingleses, os vikings, que nós aprendemos a amar, respeitar e conhecer com profundidade, povos esses que adoravam Odin, Thor, Loki, que cultuavam as valquírias, que buscavam os soldados mortos nos campos de batalha, aquelas miríades divinas, aquelas semideusas louras de cabelos encaracolados, que voavam como seres angelicais pelos céus, levando os soldados vikings para o Valhalla. Esses povos, como os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, são o que chamamos de bárbaros. Bárbarum, estrangeiro, aquele que vive fora das fronteiras do Império Romano. Uma das coisas mais interessantes que nós devemos observar é que eles, há um exemplo simplificado, ficavam atrás na Inglaterra das muralhas de Adriano, que divide hoje a Escócia do resto da Inglaterra. Eles, os francos, por exemplo, franceses, praticamente conseguiram destruir Júlio César às margens do rio Rubicão. Pensem nesse detalhe impactante, formal e sério. César estava às margens do Rubicão e quando viu ele com sua grande ordem de infantaria e de cavalaria, olhou para todos e disse: Alea jacta est, que significa os dados estão lançados. Ah, os povos bárbaros, que vão dar origem ao reino dos francos, reino esse que foi organizado por Carlos Magno, que foi um dos maiores reis da Idade Média, que inclusive foi um incentivador das letras em uma época que era pecado aprender a ler e escrever. Os bárbaros nos ensinaram muito, não só a lutar, mas também a respeitar valores. Aderiram ao cristianismo de maneira muito justa, mas não podemos esquecer que adoravam múltiplos deuses. Se vocês entrarem, por exemplo, na cultura celtíbera ou celta, eles tinham uma cruz muito semelhante à nossa, só que arredondada.
E um detalhe que eu gostaria de lembrar a todos: conseguiam respeitar as forças da natureza. Até os dias atuais existem pessoas ligadas ao imaginário e ao culto de todos esses povos. Na Inglaterra, na Alemanha, na França, em regiões da Espanha, em regiões serranas da Espanha, em regiões de Portugal isoladas. Respeito aos cultos primitivos pré-cristãos. Estamos falando desses povos. Povos como os vikings, por exemplo, que usavam os drakars, que eram as grandes embarcações. E essas embarcações, movidas a remo e a vela, levaram os vikings a conquistar a Inglaterra, levaram os vikings a conquistar a Islândia, a Terra do Gelo, ou a Groenlândia, que eles, mentirosamente, como Eric o Vermelho mentiu, disseram que era a Terra Verde. Os vikings chegaram ao Canadá e muito provavelmente aos Estados Unidos e ao México. Pensem nisso. Estou falando de um dos povos, ou de múltiplos povos, que desenvolveram a cultura por todo o continente europeu. Práticas religiosas diferenciadas que foram perseguidas durante a Idade Média, como bruxaria, muitas vezes estavam vinculadas ao imaginário destes povos. Práticas de casamento, muitas vezes poligâmicas, ou para nós consideradas libertinas, eram uma constante entre celtas, vikings, ou até mesmo bretões. Os germânicos sempre foram monogâmicos, mas, diferentemente dos próprios italianos que praticavam uma poligamia até velada, isso não pode ser aqui motivo de crítica. Estamos falando de povos que dominaram e controlaram e organizaram os grandes reinos da Idade Média, mas que no passado foram perseguidos. Perseguidos por Roma, atacados por Roma e muitas vezes destruídos. Civilizações que nos ensinaram a comer bem, a beber um bom vinho, a beber uma boa cerveja, a comer uma bela peça de caça e que, ao mesmo tempo, cultuavam o respeito múltiplo a todas as pessoas. Embora dominadores, guerreiros, respeitavam o outro e a humanidade do seu semelhante. Estamos nos referindo, sim, aos povos bárbaros. Tenham bons estudos e que Deus ilumine cada um de vocês.